Tive de ter grandes esperanças para viver, tentando alcançar as estrelas, quando não tinha como viver. Eu não tinha um centavo, mas sempre tive uma visão. Sempre tive grandes esperanças. Tive de ter essas grandes esperanças para viver. Eu não sabia como, mas sempre tive um pressentimento que eu seria aquele único em 1 milhão. Sempre tive grandes esperanças. Esses são os primeiros versos de uma canção do grupo Panic! At the Disco, que tem conquistado corações ultimamente. E se você nunca ouviu esse som, você deve ter a minha idade aí, né? Eu demorei para ouvir a primeira vez e confesso que quando eu ouvi eu me deliciei com a música. Claro, ela tem a gostosidade, se posso tomar licença de inventar essa palavra, de um hit. É bem bom de ouvir, é cheio de complexidades harmônicas e uma ótima voz do Spencer Smith, que leva a gente a sentir um monte de coisas, mas o que importa pra gente nem é isso nesse momento. É a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui e conversar um pouco para vermos o quanto a gente pode aprender com isso e mais ainda. Tentar entender um pouco do processo da tão criticada meritocracia e não estou aqui para defender a meritocracia, então não me odeie agora, logo de cara. Espero o conteúdo terminar para você ter ódio de mim com razão, tá? E ver o que a gente pode tomar de lição sobre isso. Que tal? Eu tinha que falar sobre isso com você em algum momento, porque no final das contas eu tento passar a todos a ideia de que tudo é possível. De verdade, eu acredito nisso, tudo é possível. Não acho necessariamente que seja possível, mas eu acredito que tudo seja possível. Então quando alguém chega para você e diz que eu não sou cético, essa pessoa está com uma certa razão, porque tem coisas que eu gosto de acreditar, embora saiba que são muito difíceis de ser realidade ou ainda é praticamente impensável como tal. A música High Hopes fala sobre isso, mas também fala sobre esperança. Mas não uma esperança boba, aquela coisa que te trazem pra gente de alguma forma, sabe? Aquela coisinha meio insossa, do tipo, quem espera sempre alcança. Então, não é esse tipo de esperança, é uma esperança diferente. É uma esperança que exige luta, que exige gana e muito mais para uma coisa do tipo, vai dar certo na força do ódio do que quem espera sempre alcança ou tomara que dê certo. Entendeu? Entendeu mesmo? Se entendeu? Então faz o seguinte. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho e vem fazer parte da família que mais cresce do Brasil, a dos membros do canal, os famosos demoninos. Sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho conversado com um monte de gente diferente por conta do evento Viver de Magia que eu fiz lá no dia 9 de dezembro, da inauguração da Universidade Mágica que nasceu nesse evento. Gente que tem vontade de sair de onde está, que não está feliz com a vida que tem, mas quando perguntado para onde ir, o que gosta de fazer, você sente nitidamente nessas pessoas uma certa tristeza nas respostas. Não estou dizendo que a tristeza não tem que existir. Ela nos ensina um monte de coisa e tem um certo motivo para isso. Mas é que essa tristeza teria muito mais função se você conseguisse dominar a alquimia interior a ponto de usar a tristeza como um elemento passivo para que você possa misturar com um elemento ativo e, com isso, ter o bebê alquímico da sua vitória. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos entrar com grandes esperanças para transformar nossa tristeza em resultado através da força do ódio. Que tal? Então, jogue suas esperanças às estrelas, porque meu nome é Nino Denani, sou mago hermetista especializado em educação mágica. Hoje, reitor da Universidade Mágica, pós-graduado em neuropsicologia, e quero convidar você a falar um pouco mais sobre as artes mágicas. Minha mãe disse, não desista. É um pouco complicado, tudo está amarrado, sem mais amor, e eu odiaria te ver esperando. Eles dizem que tudo está feito, mas ainda não viram o melhor de mim. Então, tenho mais uma chance e essa será uma visão maravilhosa. A vida é muito mais do que ela se mostra pra gente, sabia? Se não sabia, eu quero te dizer que sim, a vida é muito mais que isso e é aqui que a gente entra com a magia e que muita gente não quer compreender. A vida é muito mais do que ela mostra pra gente. Só que a gente só consegue enxergar isso quando vemos a magia da vida. Isso acontece porque, em geral, quando a gente cresce, a sociedade trata de colocar algumas lentes nos nossos olhos e nós vamos nos acostumando com essas lentes a ponto de não conseguir perceber mais sem elas ali na frente. Quando isso acontece, fica impossível de retirar essas lentes porque simplesmente a gente não enxerga mais elas. Elas estão ali, estão embaçando a nossa visão, mas a gente não consegue ver porque nos acostumamos com ela. Tá, chega de metáfora e vamos direto ao ponto aí. Nossas atitudes, sejam quais forem, não acontecem porque nós queremos.
Segundo o estudo Who's in Charge? Free Will and the Science of the Brain, do psicólogo, neurocientista e professor de psicologia Michael Gazzaniga, todos os atos que realizamos ao longo da vida acontecem muito antes em uma parte inconsciente do cérebro, que extrapola a ação e depois nos convence de que pensamos a respeito da ação. Segundo esse estudo, a gente é só uma resposta a todas as coisas que já passaram por nós. Ou seja, só fazemos aquilo que fomos de alguma forma treinados para fazer. Essa perspectiva é importante para quem quer de alguma forma controlar sua própria vida, porque essa perspectiva afirma para a gente que não temos vontade própria, por assim dizer. Somos uma resposta automática por conta das coisas que a gente já fez. Claro, ao mesmo tempo que isso é assustador, também é maravilhoso, porque nos dá algumas pistas de como a gente pode melhorar as nossas capacidades cognitivas, nos preenchendo com informações que consideramos importantes. Para variar, quanto mais informações a gente tem, melhores respostas daremos. E aqui a gente precisa entender o quanto estamos preparados para chegarmos aonde a gente quer chegar. Me explico. Não sei se vocês sabem, mas a sociedade onde a gente está vivendo está meio que dividida em dois grandes polos. Quer dizer, existe toda uma linha entre um polo e outro aí, mas para fim de compreensão, vamos pegar só esses dois extremos. Fechou? Temos as pessoas que mandam na sociedade, temos as pessoas que são mandadas pela sociedade. Quando a gente vai à escola, por exemplo, como somos apresentados ao mundo ou como apresentam ao mundo para você? Você já parou para pensar isso? O mundo que nos é apresentado é um mundo de competição. É um contra o outro o tempo inteiro. Você contra o garoto da mesa do lado o tempo todo. Você é preparado desde o primário a performar. Ou seja, você tem que tirar boas notas, tem que ir bem nas atividades para poder ir para o ensino médio bom. Tem ensino médio ruim e tem ensino médio bom. E se você quiser ir a um ensino médio de qualidade e ainda fazer um técnico, então você tem que fazer um vestibulinho para entrar. Você está competindo com todo mundo para isso. E o ensino médio é para quê mesmo? Para o mercado. Então nós vamos para o mercado quando terminamos o ensino médio, para podermos ter uma graninha para fazer o ensino superior em uma uni qualquer da vida aí. Está focado em, adivinha, nos preparar para o mercado. A gente vive a vida sendo preparado para o mercado. E adivinha, o que acontece quando a gente chega no mercado depois da faculdade? Pois é. A gente descobre que tudo que a gente aprendeu até então não valeu de nada. Essa é a nossa vida, a gente que nasceu sob o signo do mercado. A partir daqui, para a gente, tudo é lenda, história, mentira. A gente mente para o entrevistador para que ele nos contrate, o entrevistador mente para a gente que a gente queira trabalhar naquela empresa que vai tirar os nossos rins, nosso brilho nos olhos e a felicidade em troca de um salário. A empresa mente para a gente dizendo que é uma grande família e a gente mente para a empresa dizendo que a gente faz parte dessa família, enquanto vemos a nossa vida sendo sugada para encher um bolso de alguém que muitas vezes a gente nem sabe quem é. O Estado mente para você dizendo que você está fazendo o máximo para diminuir o desemprego. Mas o Estado precisa manter uma massa desempregada para conseguir controlar o quanto você vai receber de salário. Afinal, se você reclamar de fazer o que faz pelo que te pagam, tem um monte de gente que aceitaria fazer muito mais por muito menos, porque eles estão desesperados em pagar aluguel, conta de luz, comida. Essas pessoas também precisam comer. Agora, temos o outro lado. Eu entrei em contato mais fino com isso há um pouco tempo, por conta de uma pessoa, amiga minha, que trabalha em um colégio cuja mensalidade para crianças abaixo dos 10 anos é de R$6.000. 6 fucking mil reais. A média salarial do brasileiro, segundo os dados do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, feita pelo IBGE, é de menos de R$3.000. Essas crianças têm uma vivência que é completamente diferente. As escolas não estão focadas em mercado de trabalho, estão focadas em criar cidadão, pessoas hábeis a viver em sociedade, compreendendo seus meandros e realidades, a ponto de desenvolver senso crítico para conseguir estabelecer parâmetros necessários para viver nessa sociedade. Essas crianças têm eventos semanais de ida a museus, de fazendas modelo, vivência em outras esferas e experiências diferenciadas no sentido de contato humano. Sabe o que elas não têm? Essas crianças são submetidas a um processo de aprendizado baseado em suas realidades. As aulas são praticamente criadas para cada uma delas. E o que é passado adiante tem o fundamento de tornar essas crianças pessoas. O processo de aprendizado é, acreditem você ou não, freiriano. Essas pessoas que estarão no poder mais adiante, convencendo você de que o método freiriano de aprendizado é esquerdista, comunista e não deve ser levado à frente, é exatamente como acontece hoje em dia na escola que você passou. É aqui que está a poesia da música que eu quero te trazer. A gente é acostumado a manter a cabeça baixa para a vida e fazer só aquilo que nos mandam fazer porque nós somos treinados desde pequenos
a sermos operários, enquanto a outra ponta, essa ponta aqui, é treinada para ser pessoa. Infelizmente, esse treino acontece bem cedo, o que faz com que se torne uma coisa dentro de nós, uma memória nuclear, e passamos a ver o mundo só dessa forma. A gente não tem grandes esperanças para viver, porque a gente está ocupado demais tentando comer agora, para pensar no que a gente vai fazer daqui a 3 anos. A música High Hopes fala sobre uma coisa que o Projota fala, e não importa se você gosta dele ou não, a gente sabe que 1 em 1 milhão nasce para vencer. Acontece que somos doutrinados a entender que esse 1 dificilmente vai ser a gente. High Hopes fala que temos que ser grandes, ter grandes esperanças, para que você, mesmo sem saber como agora, possa sentir aquela coisinha que vai te dizer que esse 1 em 1 milhão é você. Isso é, de certa forma, magia. E é de certa forma, porque magia não é só ter esperança, ou pelo menos a gente tende a tratar a esperança de uma forma um pouco diferente. Lembra que magia é conhecimento? Então, que tal se a gente juntar tudo o que a gente disse até agora para entender como sair desse lugar? Olha só, você aprendeu nesse roteiro que a gente tem uma coisa chamada memória nuclear, que é a soma das nossas experiências quando somos crianças e que é nessa época que a gente é acostumado a se preparar para o mercado, enquanto as outras crianças lá são preparadas para ser pessoas, certo? Você também aprendeu que somos uma espécie de autômato, ou seja, nosso cérebro nos manda fazer coisas a partir de experiências que a gente já teve, incluindo aqui essas memórias nucleares, certo? Aprendemos também como essa memória nuclear é feita, não é? De experiências. Então, será que todo o problema é que tipo de informação tivemos nesse aparelho maravilhoso chamado de cérebro? É isso e é só isso. É isso que faz com que as pessoas afirmem que a gente é a soma das pessoas que estão à volta de nós. Porque esse tipo de informação que é mandado ao nosso cérebro, e é isso que vai fazer com que a gente veja o mundo de certas formas. Também é a soma dos lugares que frequentamos, e é isso que faz com você achar a arte moderna uma coisa incompreensível ou ver o baile funk com olhos de julgamento. Você não tem informação suficiente para compreender, e como você é só um operário, você se vê na obrigação de combater essa coisa que você não conhece. Esse é o mesmo processo que faz alguém ficar incomodado com uma pessoa que, sei lá, pinta as unhas. Você é um operário. É feito para ser igual a todo mundo, e qualquer coisa que difere disso te causa não só estranheza, mas também causa repulsa. Esse processo te obriga a ter uma opinião sobre uma pessoa aleatória que se relaciona com outra pessoa do mesmo sexo ou gênero e que te faz achar estranho a Tammy Gretchen afirmar que se pudesse escolher não seria homem. É o seu cabedal cultural que faz com que você entenda que precisa acreditar em alguma coisa e fica perdido quando começa a olhar a religião e vê que ela não faz algum sentido. Afinal, por que você tem que ter uma religião? Você já se perguntou sobre isso? Eu não estou falando aqui que você não tem que ter. Eu estou tentando te mostrar que você está tão na roda de rato que você sequer consegue ver que você não é obrigado a ter uma religião. Entende? Agora, eu quero te levar para um outro nível. Você consegue observar esse comportamento de operário em outras pessoas, em outras situações? Quais sonhos de vida você tem? Ter muito dinheiro? Não é exatamente isso que te convenceram a pensar? Porque quando você quer ter dinheiro, você está à mercê do mercado, dessa roda de hamster que eu falei. Porque outra coisa que te convenceram a pensar é que você só vai ganhar muito dinheiro se você trabalhar duro, se você passar o dia inteiro num trabalho que odeia fazendo o que te mandam fazer. Mas, olha só, vou te contar uma coisa. Claro que dinheiro é essencial para as nossas vidas, mas o que não te ensinaram é que dinheiro não é um fim, é um meio para um fim. Enquanto você pensa em ter dinheiro, você está mantendo as expectativas baixas, não está vendo o que tem lá na frente e por conta disso, para logo no começo. Afinal de contas, de quantas coisas você já desistiu porque não tinha dinheiro? Quando você sai de um pouquinho dessa roda de hamster, você vê que dinheiro é importante sim, mas não é aqui que as coisas param, e é aqui que vem a meritocracia que eu falei lá no início. Quanto mais você entende esse processo, mais você consegue sair dessa rodinha de hamster. E, portanto, mais você consegue ir além do que te mandam. O mérito aqui não está no trabalho duro, por exemplo, como te acostumaram a pensar. Um padeiro trabalha mais que um médico, mas ganha bem menos que o médico. Está a entender o que o mercado é e trazer isso a seu favor. Ou seja, o mérito é em aprender as engrenagens que fazem o sistema funcionar e usá-las a seu favor, o que é exatamente o que eu digo que é magia. Eu realmente não trabalho tão duro quanto um padeiro, um lixeiro ou coisa assim.
Meu trabalho é divertido, é de boas, o que faz com que muita gente me chame de vagabundo porque eu faço lives às 2 da tarde, por exemplo. A diferença é que eu entendi como essas engrenagens funcionam, então eu faço elas rodarem a meu favor e ganho mais dinheiro que um padeiro ou um lixeiro, por exemplo, fazendo live às 2 da tarde. O mérito está em entender o mercado. O mérito está em dotar o meu cérebro de informação suficiente para conseguir ver as amarras do mercado e conseguir me livrar dessas amarras, sacou? Claro, sei que isso, como disse no vídeo todo, é mais difícil para uns do que para outros. Então não há mérito em alguém que nasceu com condições de cursar o segundo tipo de escola sair dessa roda de hamster. Mas há muito mérito em você aí sair. É difícil pra caralho, não há formas fáceis e será muito mais difícil para umas pessoas do que para outras. Mas é possível. Eu acredito em você. Acredita também. High hopes for a living. Espero que você tenha uma ótima vida, que seja alguém melhor do que você foi até agora. Tchau.